Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência aos nossos estudos com o livro A Prova Brasil, hoje aqui na página 90, com a lição 11, quadriláteros. Então iniciamos com o recorde, tá? Então nesse recorde ele vai falar um pouquinho sobre os quadriláteros, né? O que compõe, quais são os nomes que a gente dá para cada um desses elementos. Então um quadrilátero é um polígono, tá? Então polígono aí do grego, né? Vários ângulos, tá? Que tem 4 lados. A figura a seguir é um quadrilátero no qual foram destacados os vértices, os lados, os ângulos internos e as diagonais. Então, cada um desses elementos está destacado aqui no desenho. Os vértices, quem são os vértices? Os vértices são as quinas, tá? Aqui a gente deu nome aí, né, utilizando letras, tá? O A, o B, o C e o D. Então são 4 vértices. Os lados, tá? Então a gente coloca aqui, né, as letras que representam os vértices e um traço em cima representando que é um segmento de reta. Então esse daqui é o lado AB, assim como esse daqui é o lado AD, ou DA, né, porque é a mesma coisa, e assim por diante. Os ângulos internos, DAB, que ângulo é esse? Ó? DAB, aqui ele está representando que o ângulo, tá certo? Está sendo formado no vértice A, e quais são os lados que estão, né, em questão aí? No caso, o lado AD e o lado AB, tá certo? Essa é a notação para representarmos ângulos. E finalmente aqui as diagonais, né, elas ligam, são segmentos de reta, né, que ligam aí os vértices opostos, certo? Então, em um quadrilátero convexo ABCD, a soma das medidas dos ângulos internos é sempre igual a 360. Esses aqui são os ângulos internos, tá? Não importa aí qual é o quadrilátero em questão. Se ele for convexo, o que, que isso significa? Sempre que a gente pegar dois pontos aqui e ligar esses dois fazendo um segmento de reta, esse segmento de reta vai estar inteiramente contido, tá? Na área interna do nosso quadrilátero. Isso significa ele ser, no caso, convexo, tá? Então aí sempre terá que a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Muito bem. Então, continuando. Observe os quadriláteros a seguir e as medidas de seus ângulos internos. Então tem o 1, o 2 e o 3. Qual é o valor de x em cada um desses quadriláteros? Então, o que é pedido na atividade? Né? Determinar o valor do ângulo x em cada um dos quadriláteros. Certo? Então, é isso que a gente precisa aqui para essa atividade. Qual dos 3 quadriláteros tem ângulos retos? Ângulos retos, pessoal, são ângulos, né, que têm a medida igual a 90. Então, qual, né, ou quais, né, desses quadriláteros tem ângulos retos? Ó, aqui a gente encontra, tá? Essa é a representação de um ângulo reto. A gente tem aqui, né, no vértice um quadrado com um ponto no meio. Então, o 2 tem. Então, nós temos aqui que apenas o quadrilátero, então apenas o quadrilátero 2, certo? A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero convexo é sempre quanto? Né? Igual o recorde trouxe aí para a gente, a informação sempre será igual a 360. Tá? Indique as medidas dos ângulos internos do quadrilátero 1. Então vamos lá, quais são as medidas dos ângulos internos do quadrilátero 1? 110 graus, 125 graus e 74 graus. Tá bom? O que deve ser feito para determinar o valor x no quadrilátero 1? Adicionar as medidas conhecidas e depois subtrair o valor encontrado de 360, nos parece uma boa ideia. Adicionar as medidas conhecidas e depois adicionar o valor encontrado a 360, não. Multiplicar as medidas conhecidas e depois subtrair o valor encontrado por 360, não. E multiplicar as medidas conhecidas e depois adicionar o valor encontrado a 360, não. Então, uma boa opção aqui para a gente é a primeira. E na C ele fala, qual é o valor de x no quadrilátero 1? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro somar, tá? 110 com 125 com 74. Tá? Então aqui nós teremos 9
Aqui nós teremos 0, sobe 1 e 3, 309. E desses 309 aqui, nós temos que retirar, né, dos 360, ok? Então, obviamente, aqui o resultado para isso, né, vai ser 51, ok? Então, aqui qual o valor de x no quadrilátero 1? O valor é igual a 51 graus, certo? No quadrilátero 2, quais são as medidas dos ângulos internos? Então, os ângulos internos do 2. Então, ó, tem 90 de novo e 50, tá? O professor não está mostrando os 90, mas ó, como é o ângulo reto, lembra que as medidas dos ângulos retos são sempre igual a 90 graus. Qual o valor de x no quadrilátero 2? Então, nós temos que fazer uma conta parecida, tá? Vamos somar aqui, ó, 90 com 90 com 50, tá? Tem que fazer essa soma. Aqui dá 0, 18 com 5, 23, deu 230. Agora vamos pegar e tirar 230 aqui dos 360, ok? Então aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. Então no caso aqui, o valor, né? O valor é igual a 130 graus. Bom, no quadrilátero 3, quais são as medidas dos ângulos internos? Então, vamos lá. 100, 70 e 110. Qual o valor do x? Então, vamos fazer as somas, tá? Vamos aqui, esses já foram feitos, então a gente pode eliminar esses daqui. Tomar cuidado para não apagar o antigo. Então, vamos ter que fazer aqui, ó, 100 mais 70 mais 110. Ok? Então, aqui dá 0, aqui dá 8, aqui dá 2. Agora, vamos tirar esses 280 dos 360, certo? Aqui 0, aqui 2, vai ficar 16, 8. Então, no caso aqui, o valor é igual a 80. É igual a 80 graus. Bom, então a atividade 1 é essa daqui, certo? Continuando, vamos para a atividade 2. Antes temos um outro recorte. Os quadriláteros podem ser classificados quanto ao paralelismo dos lados. Podem ter 2 pares de lados paralelos, apenas um par de lados paralelos ou nenhum par de lados paralelos. Os paralelogramos, como o próprio nome diz, são quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos. Então dá uma olhada aqui, ó. Retângulo, ó, paralelo, 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 paralelo. Mesma situação para o quadrado e também o losango, tá bom? O trapézio são quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. Alguns trapézios recebem nomes específicos. Os trapézios retângulos possuem 2 ângulos retos. Os trapézios isósceles possuem os lados não paralelos congruentes. E os trapézios escalenos possuem os lados não paralelos não congruentes. Então, na atividade 2, uma professora pediu a seus alunos que agrupassem os quadriláteros a seguir em 3 grupos, de acordo com as características geométricas comuns. Que nome você daria a cada um desses grupos? Que quadriláteros você colocaria em cada grupo? Então, o que é proposto na atividade? Então, nós queremos aqui, né, nomear cada um dos grupos, tá, de quadriláteros, e definir quais quadriláteros estão em cada grupo. É isso que nós pretendemos nessa atividade, certo? Muito bem. Bom, na B, quantos quadriláteros foram dados? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadriláteros. Então, 7 quadriláteros, certo?
Responda. Vamos analisar os quadriláteros quanto à medida e ao paralelismo dos lados. Então, a gente vai colocar aqui, né? Quais são os quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos. Então, vamos lá. Então, ó, dois pares de lados paralelos. Tem que ser retângulo, quadrado ou losango, tá? Então, quais são os quadriláteros aqui que, no caso, né, tem essa característica, tá? Então, vamos lá. O primeiro que a gente caça aqui e já encontra, né, que tem, no caso aí, dois pares de lados paralelos, então, é este daqui, tá? Esse daqui tem dois pares de lados paralelos. Esse também, né? Dois pares de lados paralelos. Esse daqui também, ok? E esse daqui também, beleza? E como nós iremos escrevê-los ali? Utilizando as letras, né? Que estão aqui representando os vértices. Então, ó, o primeiro vai ser, vamos ver aqui, ó, JKLM, o outro GHIJ, o outro MNOP e por fim o IJKL, tá bom? Agora, somente um par de lados paralelos. Então, somente um par. Então, tem que ser um trapézio, né? Ó. Então, no caso aqui, esse, né, tem apenas um par de lados paralelos, esse outro aqui, certo? Muito bem, então vamos fazer o mesmo esquema, tá? Vamos colocar aqui A, B, C, D e o outro C, D, E, F. Sem lados paralelos, é o único ali que a gente não circulou, né? Ele não tem lados paralelos. Então aqui, ó, o EFGH. Pelo menos dois lados de mesma medida. Então, vamos aqui agora procurar que tem pelo menos dois lados, tá, de mesma medida. Então, ó, pelo menos dois lados de mesma medida. Então, nós temos aqui, ó, esse, né, tem pelo menos, opa, que quadrado aqui embaixo. Agora sim. Então, ó, esse tem pelo menos dois lados de mesma medida. Esse também, pelo menos dois, né? Tá vendo aqui, ó? Esse e esse são dois lados com a mesma medida, né? Esse daqui, ó, dois lados também, ó, com a mesma medida. Qual mais aqui, ó? Esse daqui também, pelo menos dois lados com a mesma medida. Ok? Aqui, pelo menos dois lados também com a mesma medida. Então, vamos escrever todos esses daí que a gente achou. Então, pelo menos dois lados com a mesma medida. O A, B, C, D. O JKLM. O GHIJ. E, finalmente, IJKL. Tá? Sem lados de mesma medida. Então, os que sobraram aí, que não tem lados com a mesma medida, C, D, E, F, finalmente o E, F, o G e o H. Agora vamos analisar os quadriláteros quanto às medidas dos ângulos. Dois pares de ângulos de mesma medida. Então, ó, a gente vai aqui utilizar o recurso desses desenhos. Dois pares de ângulos com a mesma medida. Esse daqui tem dois pares de ângulos com a mesma medida. É só verificar que ele, apesar de não dar o valor numérico, ele está aqui falando para a gente, né, quais são os valores, né? Por exemplo, com risquinho, certo? Igual esses aqui também, ó. Um risco, dois riscos. Então, também, esse tem dois pares e dois pares, certo? Então, vamos colocar aí dois pares de ângulos de mesma medida. Então, ABCD, o JKLM, o GHIJ
e finalmente IJKL. Bom, somente um par de ângulos de mesma medida. Então, ó, o CDEF é essa situação, né? CDEF. Ausência de ângulos de mesma medida. Então, no caso aqui, ó, o EFGH. E a presença de ângulos retos, nós temos aqui, que tem ângulos retos, né? O CDEF. Temos também com a presença de ângulos retos, o G, H e J, e finalmente aqui, I, J, K, L, certo? Muito bem. Então, agora na C, podemos separar esses quadriláteros em paralelogramos, trapézios e outros quadriláteros, né? Então, sim, vamos fazer essa divisão. Então, quais seriam aqui, né, os paralelogramos? Tá? O IKLM, tá? Ou melhor, é JKLM, certo? Qual mais paralelogramos aqui, ó? Nós temos o GHIJ, certo? Temos o IJKL e finalmente MNOP. Esses, então, seriam os nossos paralelogramos. Agora, os trapézios. Quem que seria os trapézios? O ABCD e o CDEF. Por fim, quem que seria aqui, né? Os outros quadriláteros, né? O EFGH. Então, a gente conseguiu aí separar, né, esses 7 quadriláteros, tá? Em 3 grandes grupos, ok? Bom, essa então foi a atividade 2. Dando sequência, recorde. Alguns paralelogramas recebem nomes especiais de acordo com a quantidade de ângulos internos congruentes, ou seja, com a mesma medida, e de lados congruentes. Então, ó, retângulos possuem os 4 ângulos retos. Losangos possuem os 4 lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. E quadrados possuem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos retos. Então, na atividade 3, uma folha com uma forma de um paralelogramo foi dividida ao meio, obtendo-se 2 triângulos a seguir. Como podemos classificar esse paralelogramo? Qual é a medida dos ângulos internos desse paralelogramo? Então, compreenda o que se quer saber na atividade. Então, ó, a classificação do paralelogramo e a medida dos ângulos internos, certo? Como podemos classificar os triângulos obtidos de acordo com os ângulos internos? Na última aula a gente falou sobre classificação de triângulos. E quando, né, um triângulo aí, ele tem, né, um ângulo interno com a medida igual a 90 graus, ou seja, um ângulo reto, a gente classifica ele como, né, um triângulo retângulo. Tá? Então, essa vai ser a classificação do nosso triângulo. Na verdade, desses 2 triângulos, porque ambos têm ângulos aqui de 90 graus. Sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, qual a medida de y mais e nos triângulos abaixo? Então, nós temos o seguinte, tá? A gente sabe que, somando os ângulos internos, né, nós temos sempre igual a 180. Então, ele quer saber, né, quanto que é y mais e, tá? Então, ó, y mais e mais 90 tem que dar 180, ok? Porque soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180. Então, vocês concordam comigo que essa soma aqui, né, que número mais 90 dá 180? 90, ok? Então,
o valor y mais z é igual a 90 graus. Represente no espaço a seguir o paralelogramo que foi dividido ao meio. Bom, então é óbvio que qual deve ser, né, o paralelogramo para ser dividido ao meio para dar esses dois triângulos, tá, gente? Então, ele tem que ser um retângulo, certo? Esse paralelogramo tem lados de mesma medida? Então, vamos lá. Segundo os nossos desenhos, aqui vale 2x, tá? Porque é a medida aqui do triângulo. Respectivamente, aqui também tem vale 2x, que é o outro triângulo. E aqui vale x e aqui vale x, tá? Então, esse paralelogramo tem lados de mesma medida. Então, ó, dois lados que medem 2x e dois lados que medem x, tá? Vamos se organizar aqui. Ponto. Quanto à medida dos ângulos internos desse paralelogramo, o que podemos afirmar, tá? Então, veja bem. A medida dos ângulos internos desse paralelogramo, né? Então, ó, todos os ângulos internos medem 90 graus, certo? Bom, isso daí dá para tirar essa conclusão de várias formas, né? Uma delas é a seguinte, utilizando aí, né, a responda a, certo? Porque, veja bem, vamos dividir novamente o nosso retângulo aqui, tá? Segundo a conclusão que a gente chegou, né, aqui tem que valer z e aqui vale y. Quando eu monto o outro triângulo aqui, né, aqui vale z e aqui vale y. Então, veja bem, conforme a gente chegou na conclusão ali, qual que é a soma de y mais z? É 90. Ou seja, todos os ângulos internos aqui, né, deste nosso quadrilátero é igual a 90. Né? Então, esse paralelogramo pode ser classificado como? Então, ele é um trapézio? Não. Quadrado? Não. Retângulo? Sim. Tá? E um losango? Não. Ok? Porque para ser um losango tem que ter os 4 lados congruentes. Tá bom? Muito bem. Então, essa foi a atividade 3. Ok? E aí, a próxima página já é a nossa lição 12. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Bons estudos aí para vocês.